Olá, meninos! Para finalizar o nosso conteúdo sobre movimentos, que é o capítulo que a gente está estudando, número 1, tá? Vou disponibilizar para vocês ainda uma apostila para ajudar vocês até o final do ano, tá bom? Vou desenvolvendo aos poucos. Meninos, aqui a tia colocou velocidade e aceleração, mas também tem deslocamento, distância e velocidade e aceleração. Acabei esquecendo de colocar deslocamento e distância, tá bom? Esse primeiro vídeo é sobre deslocamento e distância, pra gente acabar não confundindo, que muitos acham que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então, bora lá. O nosso primeiro exemplo, o que acontece? Imagine que a gente tem um carro aqui, ó. Um carro super maneiro. O que acontece? O primeiro caso, vou botar até aqui, ó, número 1 e aqui é o 2, tá? Nesse primeiro caso, ele vai do ponto A até o ponto B, certo? Ele vai seguindo essa linhazinha aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Nesse momento, o deslocamento e a distância são a mesma coisa, serve para a mesma coisa, tá? Mas observe o meu exemplo 2. Então, a minha distância é o quanto eu coloco o meu carro para andar. Mais famosa assim, tá? Resumidamente é isso. E o meu deslocamento, o que seria? É o meu ponto de referencial. Vamos supor que tem aqui, um aluno aqui, tá? Dirigindo esse carro. Chega lá na árvore B. Aí fala assim, olha, né? Tá aqui o bonequinho. Fora do carro falam assim, ó, o boneco maior do que o carro. Olha, eu vim lá do ponto A. É como se eu adotasse, quando eu adoto, pontos de referencial, entendeu? Então, meu deslocamento é, por exemplo, aqui, do ponto A ao ponto B. E a minha distância é o que eu percorri, o que eu coloquei o carro para andar. Ok? A gente vai ver isso mais aqui, ó, o que eu expliquei para vocês. O deslocamento foi do ponto A, que eu saí para o ponto B, ó, que eu tenho um ponto inicial e um ponto final. E a minha distância é o que eu coloco o meu carro para andar, não importa. Se eu quero pegar mais estrada, se eu não quero pegar menos estrada, não importa. E o meu deslocamento é quando eu ponho ponto de referencial. Ponto de referencial. Olha o que vai acontecer. Agora a gente vem para a melhor parte, tá? O cálculo, né? A gente vai ver uma coisa chamada ΔS. O que significa isso, tia? É uma variação de posição final menos posição inicial. Sempre a minha posição inicial é do momento que eu estou saindo. E a minha final é quando eu chego, ó. Que nem eu tinha colocado o exemplo aqui, tá? Vou voltar pra cá, melhor deixar aqui. Tem o meu carrinho aqui, ó. Espera aí que vai dar certo. É do momento que ele sai, que é o ponto de partida, até o momento que ele chega, tá? Então, essa variação, ó, alguns livros têm ΔS e outros livros têm ΔX, mas são a mesma coisa. Esse ΔS é posição final menos posição inicial. Nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que a posição inicial desse carro foi 5 metros. E o final, que foi quando eu cheguei, foi 15. Como é que eu calculo essa variação de deslocamento? Como é que eu posso calcular isso? Seria o quê? Seria ΔS é igual a 15 menos 5. Ou seja, igual a 10 metros. Esse seria para eu calcular a variação do deslocamento, tá? Agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Ó, vamos para esse exemplo agora. Só deixa eu conseguir organizar aqui, pronto. Eu tenho um ponto A até um ponto B, certo? Tá aqui o meu carro lindo e maravilhoso.
cantando aquela música lá, dirigindo meu carro, da Xuxa. Som truando aqui. O que vai acontecer? Eita, que carro torto, mas é assim mesmo, gente. O que vai acontecer? Nesse momento aqui, ó, vamos supor que ele tem aqui, ele tá saindo com 6 metros. E aqui ele tem 18 metros. Como eu calcular essa variação? Essa variação seria final, que é 18, que é o momento que ele chega, menos 6. Ou seja, isso daqui ia ser igual a 12 metros. Nesse exemplo aqui, gente, que eu dei para vocês, tanto o deslocamento quanto a distância é a mesma coisa. Por quê? Porque não teve nenhuma outra variação de distância. Ele foi numa coisa linear. Vamos supor que ele seguiu, ó, uma rua linear, que ele não teve nenhuma outra uma curva ou outro caminho. Ele só seguiu numa linha reta, tá? No movimento progressivo. O que seria isso? Em alta velocidade aqui, ó, que vai aumentando, tá bom? Velocidades maiores que zero. Ou seja, nesse momento aqui, como ele não andou, não fez curvas ou foi e voltou, enfim, ele tanto distância quanto deslocamento são a mesma coisa. Agora preste atenção aqui nesse outro exemplo. Vocês perguntam assim, tia, mas como é que eu vou saber quando não forem a mesma coisa? Vai acontecer assim, ó. Se liga na diquinha. Ó, vamos supor que esse mesmo carro, ele foi até o ponto B, certo? Aqui ele andou 6, né? Depois ele chegou em 20, em 24 metros. Aí ele chegou e ia voltar, só que ele parou bem aqui, ó. No momento que ele para bem aqui, ele anda, deixa eu ver aqui, 10 metros. Ou seja, o que foi que ele fez? Ele partiu daqui, andou até o ponto B, ia voltar, mas parou no meio do caminho, tá? Então, o que acontece nesse momento? Tanto a distância quanto o deslocamento, eles não vão se coincidir, ou seja, vão ser diferentes. Por quê, tia? Porque ele colocou o carro para andar muito aqui, ó, tá? E o que interessa para o deslocamento? O deslocamento, o que interessa para ele é posição final menos posição inicial. É como se eu estivesse só adotando meus pontos de referencial. E em relação à distância, é o quanto eu estou gastando de gasolina, o quanto eu estou andando. Para a distância é isso. Então, se eu fosse calcular aqui, distância e deslocamento, como é que eu faria o cálculo do deslocamento? O cálculo do deslocamento, gente, para ele, o que interessa é só final, posição final, menos posição inicial. Quanto é aqui, ó, a minha posição final é 24. Muito bem. Vai sair com esse nome de velocidade, mas não tem problema, tá? Que o próximo assunto de vocês é velocidade. 24. E minha posição inicial é o 6, que ele está saindo da posição A. Seja 24 menos 6. Quanto é isso daqui? É igual a 18 metros, tá? Então, meu deslocamento, que é em relação ao meu ponto de referencial de saída e chegada, é 18 metros. Agora, se ele perguntasse assim, ei, tu botou tanto carro para andar, tu andou quanto? Aí, o que seria? Seria a distância. Quanto eu coloco meu carro para pegar, tá? Então, olha aqui quanto eu andei. Eu andei de 6 a 24, que é igual a 18 metros, não é isso? Então, eu andei 18 metros e do nada, tava querendo gastar gasolina mesmo. Olha o que foi que aconteceu. Eu voltei de novo até 10 metros, ou seja, 24 menos 10, que é igual a 14. Então, andei 18 metros e depois mais 14 metros, que vai ser igual a quanto, hein? Igual a 32 metros. Então, nesse exemplo aqui que a tia deu, ó, tá? O meu deslocamento foi igual a 18 metros.
E minha distância percorrida, o quanto eu coloquei meu carro para pegar ou para andar, o quanto eu gastei de gasolina, enfim, foi 32 metros, porque eu saí, cheguei no meu ponto que eu queria chegar e ainda recuei. Para o deslocamento, ó, ele não se interessa, ele só fala assim, olha, só me resume aí o quanto de onde tu saiu, de onde tu chegou, só isso. A distância já é mais detalhada, tá? Outro exemplo. Aqui. Eu tenho um exemplo aqui, ó. De novo, vamos lá para outro exemplo. Eu tô aqui do ponto A até o ponto B, tá? Na casa da Maria e da Ana, enfim. Uma situação, tá? E aqui é a casa da Ana. Eu ia fazer um prédio, gente. Eu do nada fiz isso, desculpa. Enfim. Aqui está eu, no meu carro lindo e maravilhoso, super popular. E pretendo chegar até a casa da Ana. Aí eu fui. Aqui eu parti de 5 metros. 5 metros. E aqui, 30 metros. Aí o que acontece? Eu fui, vim pra cá, e quando eu ia voltando de novo, ó, chegou bem aqui, eu vi um cachorrinho e parei, tá? Parei na rua pra resgatar o cachorrinho. Eu juro que eu tento. Ó. Ah, vim pegar aqui o cachorrinho. Vixe, tinha um cachorro maior do que as casas, gente. Enfim. Aí o que acontece? O que vai me importar aqui pro meu deslocamento? É saber do cachorrinho que eu fui resgatar na metade do caminho? Não. Deslocamento só fala assim, olha, eu só quero saber o ponto que tu saiu e o ponto que tu chegou. Não me importo. Então, pro deslocamento aqui, gente, ó, que é o DS, variação, toda vez que vocês verem um delta, é 30 metros, sempre é final, menos inicial. Ou seja, isso daqui para mim vai ser igual a quanto, hein? Vai ser igual, delta S, 30 menos 5 é igual a 25 metros. Então, meu deslocamento vai ser 25 metros. E minha distância percorrida, que é representada pela letra D. Bora ver minha distância percorrida. Eu andei do 5 ao 30, ou seja, andei 25 metros. E depois, ó, eu voltei mais 15 metros, ou seja, 30 menos 15. Quando acontecer de eu perguntar para vocês a distância, vocês quererem saber, é só vocês diminuírem isso aqui, ó, menos onde eu parei, ou seja, 30 menos 15, tá? Então, aqui vai ser 25 mais 15 metros, ou seja, igual a 40 metros. Então, a minha distância foi 40 metros e o meu deslocamento foi 25 metros. Não esqueçam, meu deslocamento está em relação só ao meu ponto de referencial de saída e chegada. E a minha distância, o quanto eu botei o carro para pegar, tá? Para andar, certo? Então, meninos, ficamos por aqui em relação à distância de deslocamento. A tia, na próxima aula, vai explicar para vocês a diferença de velocidade e aceleração. São dois assuntos muito importantes também. E aí a gente conclui o nosso assunto sobre movimentos. Ok. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Desculpem alguns termos que a tia utiliza, mas é para facilitar e ficar um pouco mais dinâmico. Qualquer dúvida, perguntem. Enfatizar isso direto.